Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 18º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro. Meu trabalho aqui com essa série é te ajudar a montar o seu planejamento de forma realmente eficiente, tá? Bom, nossa série já está chegando ao final, esse é o 18º episódio, de um total de 20. Nas últimas semanas, eu te mostrei nos outros vídeos como a disciplina, o controle sobre os seus viés comportamentais são a base ali para o seu sucesso, né? Hoje a gente vai falar sobre uma palavra que mais assusta, né? Ao mesmo tempo gera algumas oportunidades nos investimentos, que é o risco. Muitas pessoas pensam em risco como a chance de perder dinheiro, e isso acaba gerando algum tipo de medo. Mas para o investidor mais experiente, o risco não é sobre medo, né? Mas talvez sobre informação e volatilidade. Hoje eu vou te mostrar como medir o seu apetite por risco de forma mais técnica, claro, e como usar essa métrica para criar a alocação de ativos perfeita para o seu perfil. Bom, primeiramente, vamos entender aqui que a gente tem que definir o que de fato é risco, né? O que é risco realmente. Então, existem diferentes tipos de risco no mercado e o investidor ali um pouco mais antenado, ele vai acabar gerenciando todos eles ou boa parte desse tipo de risco. Então aqui vamos falar de alguns, os que serão os mais comuns no seu dia a dia, né? Não dá pra gente falar de tudo, mas vamos falar dos principais. Primeiro aqui, acho que é o risco de mercado, que vai se traduzir basicamente em volatilidade. Esse é o mais comum. Então é a chance de um ativo ter grandes variações de preço. Basicamente é isso, né? Então seja para cima, seja para baixo. Então, a título de exemplo, a gente tem as ações, que tem altíssima volatilidade, e a gente tem o Tesouro Selic, que tem baixa volatilidade. Mas volatilidade não significa que você está perdendo dinheiro. Então, o risco aqui nada mais é do que a incerteza do preço desse ativo no curto prazo, né? Você não sabe para onde ele vai, né? Então, mas no longo prazo ele pode ser realmente uma estratégia interessante. Então, como é que a gente vai gerenciar aqui esse risco de mercado, né? Então, a gente lida com esse tipo de risco ali através do horizonte de longo prazo, assim como eu falei, né? O horizonte de longo prazo, esse ativo não é problema nosso para nós, essa oscilação de curto prazo. Com longo prazo ele vai performar, além da diversificação, né, da sua carteira de ativos, né? Vários ativos na carteira, porque aí vários nessa composição, né, uma vai amenizando ali a composição do outro. O segundo risco é o risco de crédito, né? Nada mais é do que a chance de um emissor de um título, normalmente você vai ver isso em renda fixa, é um banco, empresa ou governo, não conseguir te pagar o que te deve. Então o risco é maior em empresas, em títulos que são empresas pequenas ou alguns países, né, quando a gente fala de governo, que tem alguns problemas fiscais, tá certo? Como é que a gente gerencia esse risco? A gente vai lidar através de uma análise de solidez do emissor, de diversificação em títulos diferentes, em várias instituições, né? Isso a gente consegue eliminar parte desse risco ao longo do tempo. E o terceiro é o risco de liquidez. Basicamente, é a dificuldade de vender um ativo rapidamente sem perder o seu dinheiro. Então, um imóvel, por exemplo, seria um ativo de baixo risco de crédito, porém alto risco de liquidez. Fundos de private equity, né, ativos alternativos, são outro exemplo que também tem baixa liquidez. Como é que você gerencia esse tipo de risco? Então, garantindo ali a sua reserva de oportunidade, né, do peso, tamanho necessário para o que você precisa, né, e que seja alocado realmente em ativos de altíssima liquidez. Portanto, pessoal, gerenciar o risco, na verdade, é balancear os tipos de risco com o seu objetivo e o seu horizonte de tempo. Tá? Não necessariamente ter risco é ruim, né? E pelo contrário, acho que pode ser uma excelente estratégia sabendo o que você está fazendo de fato. Bom, como a gente define aqui o seu perfil de risco, né? O perfil de risco nada mais é do que a materialização do quanto você tolera de volatilidade para alcançar um potencial de retorno maior. Então não é um palpite, nem pode ser. Ele deve ser realmente definido por, eu diria, 3 fatores principais, tá? Qual que é o primeiro? A sua capacidade de risco. Quanto você pode perder sem que isso afete seu padrão de vida ou seus objetivos essenciais que estão traçados lá no seu planejamento financeiro. Então, alguém que tem reserva para 10 anos, né, das despesas guardadas, uma reserva de capacidade de risco, ele consegue aguentar mais risco do que aquele que só tem 6 meses de reserva, né? Então, essa capacidade é importante para você se balizar. Será que eu posso tomar mais risco hoje ou não? O segundo aqui talvez seja a sua necessidade de risco. Então,
quanto de risco você precisa assumir para atingir suas metas. Então, por exemplo, se sua meta exige uma rentabilidade de 5% ao ano acima da inflação, você precisa de mais risco, né, mais ativo de renda variável, do que se sua meta exigisse apenas 3% ao ano acima da inflação. Então, isso é crucial. Será que você precisa de correr esse risco a mais? Talvez não seja necessário, você não precise de ter todo esse tipo de ativo na sua carteira. O terceiro aqui é tolerância a risco, né? Nada mais é do que psicológico. Então, o quanto você dorme tranquilo com as oscilações de mercado. Então, isso está ligado diretamente aos seus vieses comportamentais, que falamos no episódio passado. Então, se a primeira queda de 10% de algum ativo te faz vender tudo em pânico, sua tolerância ao risco é baixa e talvez você não deveria ter esse tipo de risco na sua carteira, certo? Então, cruzando todos esses fatores, a gente chega ali basicamente a 3 perfis clássicos, perfil de risco, mas é importante que você se encaixe neles de forma realmente inteligente. Bom, quais são esses perfis? Primeiro, conservador, né? Que é aquele investidor que prioriza a segurança, a preservação do capital. Então, a maior alocação desse tipo de perfil vai ser em ativo de renda fixa ou de baixo risco, tá? O segundo perfil moderado, né? É o meio do caminho. Ele busca ali um equilíbrio entre a segurança e o crescimento, né? Aceita alguma volatilidade em troca de algum retorno um pouquinho maior, mas é uma alocação balanceada entre renda fixa e renda variável. O terceiro, né, o que a gente chama de arrojado ou agressivo, né, sofisticado, cada um vai ter um nome, mas a gente vai ser um perfil mais focado na multiplicação de capital no longo prazo, precisa de ter longo prazo. Alta tolerância à volatilidade, maior alocação em ativos de renda variável, né, fundos de ações, ativos alternativos, mais internacionais e por aí vai. Esse é o investidor que realmente aguenta mais risco, e não porque ele tem mais estômago, que ele entende de mercado, mas porque ele entende que tudo aquilo que ele está construindo está bem pensado e traçado para um horizonte de tempo específico. Então, ele sabe que toda aquela estratégia, que por mais que no curto prazo oscile bastante, ele sabe que no longo pode ser uma estratégia muito vencedora. Bom, aí vamos entrar aqui já falando sobre a alocação de ativo. O seu perfil de risco, isso é importante, junto com o seu horizonte de tempo, vai se traduzir no que a gente chama de asset allocation, ou alocação de ativos, essa alocação da sua carteira. Essa é definitivamente a decisão mais importante do investidor, pois esse asset allocation que vai definir o percentual de cada classe de ativo que você vai ter no seu portfólio. A gente já explicou isso lá também, falamos um pouco sobre a diversificação. Então, dá um exemplo prático e simples aqui. Um perfil conservador, ele vai ter lá seus 85% de renda fixa, uns 5% em renda variável, pouquinho, talvez uns 10% em ativos internacionais. Um investidor de perfil moderado vai ter seus 50% em renda fixa, aí já sobe um pouquinho para renda variável para uns 30% e talvez uns 20% no exterior. Um perfil mais arrojado, aí 25% em renda fixa, uns 50% em renda variável, aumenta-se bastante a parcela de risco, e talvez uns 25% lá no exterior. Então, repare, pessoal, que o mesmo perfil de risco arrojado tem uma parte de renda fixa. Isso é disciplina, né? Justamente aquilo que a gente já falou. Então, essa fatia de segurança é o que vai te permitir não ter que vender os ativos rapidamente, né? Aqueles ativos arriscados no momento de crise, né? Isso que é o que eu chamo de gestão inteligente de risco, tá? Isso é uma boa e velha diversificação de carteira, né? Enfim, tudo isso é muito importante. Então, né, esse asset allocation, né, ele deve ser reavaliado de tempo em tempo, né? Sempre que você tiver uma grande mudança na sua vida, né? Por exemplo, um novo emprego, nascimento de um filho, algumas metas já alcançadas, né? Então são momentos para você reavaliar, ou periodicamente mesmo, né? Fazer um rebalanceamento uma vez por ano, né? Cada 6 meses, para que ela esteja sempre alinhada com o seu perfil de risco e com seus objetivos financeiros, tá bom? Bom, pessoal, como vocês viram, o risco, quando bem medido e gerenciado, é um grande aliado seu na sua carteira. Ele é o que gera retorno que você busca. E se você não souber o seu apetite ao risco, você está apenas adivinhando e deixando o seu patrimônio à mercê da sorte, e não é o que a gente sugere, tá? Então, o vídeo de hoje era mais sobre isso, falamos aqui, vamos destrinchar um pouco sobre o risco. Se você gostou do vídeo, claro, deixa lá seu like, inscreve no canal para não perder os próximos episódios e, claro, ative as notificações. Na próxima semana, a gente vai fechar o nosso módulo 4 de mentalidade com um tema que amarra tudo que a gente falou, né? Que é a disciplina do rebalanceamento. Então eu vou te mostrar como manter o seu asset allocation perfeito, vendendo o que subiu, comprando o que caiu de forma estratégica, sem emoção, para que você realmente faça uma carteira eficiente, que é o que importa, né? A carteira é o nosso meio. Entendam que
A carteira de investimento nada mais é do que um meio para que você alcance os seus objetivos financeiros e não um fim. A carteira não deveria ser o fim. Carteira de investimento não é tudo. O planejamento financeiro, como tudo que a gente veio falando nos episódios passados, engloba vários pilares, né? A carteira é o meio para conquistar, para multiplicar, para poupar esse patrimônio e eles de fato, né, garantir com que seus objetivos sejam plenamente concluídos, tá bom? Bom, te vejo até semana que vem e até lá.